Você já imaginou como o mundo poderia ter sido diferente se um pequeno incidente na vida de um jovem austríaco tivesse tomado outro rumo? Und das deutsche Volk Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Hoje, em uma abordagem totalmente nova, vamos explorar a ascensão e queda de um dos líderes mais infames da história, Adolf Hitler. Prepare-se para descobrir os segredos ocultos por trás da ascensão desse homem e como suas escolhas levaram à queda do seu império. Bem-vindo a uma abordagem inovadora da ascensão e queda de Adolf Hitler, um homem obscuro, e suas decisões que mudaram o curso da história. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreva para ajudar no crescimento do nosso canal. E não deixe de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo daqui para frente. Vamos explorar suas aspirações artísticas e o ambiente político tumultuado da Europa pós-Primeira Guerra Mundial. Conheceremos as influências que forjaram suas crenças e ideias. Nascido em Braunau am Inn, Áustria, em 1889, Hitler tinha uma paixão inicial pela arte, mas sua carreira artística, ou a falta dela, desempenhou um papel indireto em sua decisão de ingressar no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Hitler tinha aspirações artísticas e tentou ingressar na Academia de Belas Artes de Viena, mas foi rejeitado 2 vezes, o que frustrou seus planos de se tornar um artista reconhecido. Após seu fracasso em Viena, Adolf Hitler encontrou-se em uma encruzilhada na vida. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, ele viu uma oportunidade para escapar de sua vida insatisfatória e buscar um propósito maior. Ansioso por servir ao exército, Hitler se voluntariou para o exército alemão, influenciado por um fervoroso nacionalismo e a crença de que poderia provar sua lealdade à pátria alemã. Sua experiência durante a guerra, embora tenha sido marcada por dificuldades, permitiu que desenvolvesse uma ligação com o exército alemão e o nacionalismo que acabaria desempenhando um papel crucial em sua ascensão posterior ao poder. Nos anos de 1930, com a economia alemã em ruínas e uma democracia frágil, Hitler viu uma oportunidade. Como as eleições e os eventos políticos turbulentos levaram à nomeação de Hitler como chanceler da Alemanha em 1933. A década de 1930 marcou um período de turbulência política e social na Alemanha, fornecendo o cenário perfeito para a ascensão meteórica de Adolf Hitler ao poder. Após sua libertação da prisão em 1924, devido ao fracassado putsch da cervejaria, Hitler adotou uma estratégia mais pragmática para atingir seus objetivos. Ele reconheceu a importância de ganhar o apoio legal e político e passou a trabalhar dentro do sistema. Em 1930, o Partido Nazista estava ganhando força como uma força de oposição à República de Weimar, que estava enfraquecida devido à Grande Depressão e à instabilidade econômica da época. A retórica antissemita de Hitler e seu apelo às massas descontentes o ajudaram a conquistar seguidores leais. Durante a campanha eleitoral de 1930, o Partido Nazista conquistou uma quantidade significativa de votos e se tornou uma força a ser reconhecida no Reichstag, o parlamento alemão. À medida que a crise econômica se aprofundava, o descontentamento com o governo aumentava e os cidadãos buscavam soluções rápidas. Hitler soube aproveitar essa frustração, prometendo restaurar a grandeza da Alemanha, reverter as cláusulas humilhantes do Tratado de Versalhes e combater o comunismo. Em 1932, nas eleições presidenciais alemãs, Hitler concorreu contra o presidente em exercício, o marechal de campo, Paul von Hindenburg, e apesar de ter perdido, obteve um apoio substancial.
No entanto, o apoio de líderes conservadores e industriais começou a crescer, pois eles viam em Hitler uma ferramenta para conter o avanço comunista. Combinando habilmente propaganda agressiva, discursos incendiários e uma presença carismática, Hitler atraiu ainda mais seguidores e atingiu as massas com suas promessas de emprego, restauração nacional e renascimento da glória alemã. Finalmente, em janeiro de 1933, o presidente Hindenburg nomeou Hitler como chanceler da Alemanha, acreditando que ele poderia ser controlado. No entanto, Hitler rapidamente consolidou seu poder, aproveitando a crise política e econômica contínua, assim como incitando o caso de Reichstag, um incêndio no parlamento alemão, em Berlim, na noite de 27 de fevereiro de 1933. O incêndio foi um evento crucial na história que teve consequências significativas para a Alemanha e para o mundo, pois desempenhou um papel fundamental na ascensão do partido nazista ao poder absoluto na Alemanha. Hitler e seus aliados declararam que o incêndio era um sinal de uma conspiração comunista para derrubar o governo. Em 1934, com a morte de Hindenburg, Hitler combinou os cargos de presidente e chanceler, tornando-se o líder supremo da Alemanha, pavimentando o caminho para uma ditadura totalitária. Esse é o resumo de como, em meio à instabilidade política e ao desespero econômico, Adolf Hitler conseguiu emergir como o líder autocrático que desencadearia uma era de devastação e conflito global. Depois de se consolidar no poder, o regime de Hitler culminou no Holocausto, uma atrocidade que chocou o mundo e deixou um legado de horror inexplicável. A partir de meados da década de 1940, a perseguição sistemática de grupos considerados indesejados pelos nazistas atingiu seu ápice. Os judeus foram o alvo principal, submetidos a uma campanha de discriminação, segregação e, finalmente, ao extermínio em massa. A maquinaria de morte nazista incluiu campos de concentração e extermínio, onde milhões de pessoas foram submetidas a trabalhos forçados, experiências médicas desumanas e, finalmente, execução em câmaras de gás. O Holocausto não apenas ceifou vidas em uma escala inimaginável, mas também desafiou a compreensão da humanidade sobre até que ponto o ódio e o extremismo podem levar. Sem apoio, recursos e uma guerra em várias frentes, a queda de Hitler era inevitável. A batalha final que culminou em seu fim foram marcados por uma série de eventos desesperados e uma luta desesperada para manter o controle. À medida que as forças aliadas se aproximavam da Alemanha, a partir de 1944, com seu exército derrotado e a escassez de recursos que lançaram uma sombra sobre o regime nazista. A trama para assassinar Hitler, conhecida como o Atentado de 20 de julho, liderada por Klaus von Stauffenberg, falhou, mas revelou a crescente oposição interna e a percepção de que o líder estava levando o país à ruína, enquanto as cidades alemãs sofriam ataques aéreos devastadores e o cerco das forças aliadas se apertava. Hitler persistia em uma realidade paralela, recusando-se a admitir a derrota iminente. A batalha final ocorreu durante a primavera e início do verão de 1945, quando as forças aliadas invadiram o território alemão de todos os lados. A ofensiva soviética na frente oriental foi particularmente devastadora, culminando na Batalha de Berlim. Enquanto as tropas soviéticas avançavam implacavelmente pela cidade, Hitler permaneceu enclausurado em seu bunker subterrâneo, desligado da realidade e cada vez mais isolado. Confrontado com a realidade inegável de sua derrota iminente, segundo a história convencional, em 30 de abril de 1945, Hitler cometeu suicídio junto com sua esposa Eva Braun.
A Batalha de Berlim continuou mesmo após sua morte, com intensos combates nas ruas e uma resistência fanática dos soldados alemães. Em 2 de maio de 1945, as forças alemãs finalmente se renderam em Berlim, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. O declínio e a queda de Hitler representaram o colapso de um império construído sobre a intolerância e a ideologia destrutiva, encerrando um capítulo sombrio da história mundial. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like e, se não for inscrito, se inscreva para ajudar no crescimento do canal. Deixe abaixo a sua opinião sobre como um homem que era um admirador da arte e que ninguém dava nada por ele, se tornou em um dos homens mais cruéis da história. À medida que nos despedimos dessa exploração fascinante e muitas vezes perturbadora, espero que você tenha adquirido uma compreensão mais profunda, não apenas do homem por trás do líder alemão, mas também das complexas forças que moldaram seu destino. A ascensão e queda de Adolf Hitler é um lembrete sombrio de como as escolhas individuais podem ter um impacto profundo na história global. Agradeço por terem acompanhado esta jornada única de descoberta e reflexão. Até a próxima!